Boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar início ao estudo sobre as origens da humanidade. Nós já fizemos uma pequena leitura a respeito desse tema através de textos complementares, para complementação do nosso conteúdo. Mas agora vamos estar com o nosso módulo à mão, no lugar silencioso, confortável e fundamentar a nossa videoaula, escrevendo, circulando, sublinhando, se necessário for. Ok, meus queridos? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos para a nossa leitura. E é muito importante que você, logo após a aula, possa fazer uma segunda leitura do conteúdo para você organizar as suas ideias. E isso seria muito bom se você fizesse isso através da escrita. Fosse durante a aula sublinhando, circulando aquilo que você acha importante e posteriormente você vai colocar todas as suas informações que você recolheu daquele texto no texto produzido por você. Vai elementando. Isso vai te dar base para você fazer, por exemplo, um resumo esquema, tá certo? Fica a dica. Então vamos lá. Atualmente, a teoria científica mais aceita pelos pesquisadores para explicar a origem e o desenvolvimento dos seres humanos no planeta Terra ao longo dos séculos é a evolucionista. Essa teoria é uma das mais aceitas pela ciência para explicar as origens e o desenvolvimento dos seres humanos. E o que diz essa teoria? De acordo com ela, o ser humano atual surgiu de um longo processo evolutivo, no qual os seres vivos foram adquirindo características cada vez mais complexas, até atingirmos aquelas que são mais próximas das que temos hoje. Vamos entender o que diz esse parágrafo. Que, segundo essa teoria, os seres humanos são fruto de um processo evolutivo. Dentro desse processo evolutivo, ele vai desenvolvendo características que traz com ele toda uma carga genética, por assim dizer. Toda essa evolução vai trazendo, adquirindo valor, agregando valor nesse desenvolvimento até o momento que somos hoje, até os seres humanos que somos hoje. Mas no início nós éramos seres humanos incipientes e aí fomos passando ao longo do tempo por processos de evolução, adquirindo características que possam nos diferenciar de outras espécies. Ok, meus amores? Então, segundo essa teoria, ao longo de milhares de anos, seres vivos vão passando por transformações e as características adquiridas pelas espécies, quando favorecem seu modo de vida, são transmitidas aos seus descendentes. De acordo com pesquisas atuais, há cerca de 70 milhões de anos desenvolveu-se na África o grupo dos primatas. E olha só, e aí você observa na leitura aí, surgiu há mais de 70 milhões de anos um grupo de primata que se diferenciava até então de outros primatas e que foram adquirindo características que tornava cada vez mais esse grupo de primata diferente de outras espécies. Ok? Ao longo do processo de evolução, parte desses seres vivos adquiriram características específicas que os diferenciavam dos demais primatas, como o cérebro capaz de desenvolver raciocínio lógico e um modo ereto de andar sobre as duas pernas, formando então o grupo dos hominídeos. Só recapitulando, a teoria mais aceita hoje pela ciência sobre a origem ou as origens da humanidade é a teoria evolucionista, onde ela diz que os seres humanos eles são frutos de um processo de evolução, onde dentro desse processo eles vão adquirindo características que os diferenciam de outros grupos humanos, de outros grupos de seres vivos. No entanto, ele diz que lá, há mais de 70 milhões de anos atrás, surgiu na África um grupo de primata e que esses primatas foram, ao longo da história, adquirindo características que os tornavam diferentes de outros primatas. Grupo esse denominado por essa teoria de hominídeos. No entanto, os hominídeos compartilhavam uma característica física com os demais primatas. Qual era essa característica? O polegar opositor. E o que isso fez a diferença? Que teve como importância no processo evolutivo. Qual foi?
Com ele foi possível executar movimentos de pinça, o que permitiu aos hominídeos exercerem atividades complexas como fabricação e o uso de ferramentas, garantindo-lhes maiores chances de sobrevivência. Esses fatores combinados tiveram importante função no desenvolvimento cerebral e na evolução dos antepassados mais próximos. Vamos lá? Dos seres humanos modernos. Então vamos lá. África, berço da humanidade. Recapitulando, hoje a teoria científica mais aceita é a teoria evolucionista, a teoria que diz que os seres humanos eles são frutos de um processo evolutivo, onde dentro desse processo eles vão adquirindo características que os diferenciam de outros grupos, de outras espécies, ok? Falou também que há mais de 70 milhões de anos, lá na África, surge um grupo de primatas que tinham características naquele mundo que os diferenciava de outros primatas. E que uma das características comuns é que eles tinham o polegar, que fazia com que eles executassem movimentos de pinça, que é o polegar opositor. E essa era uma característica comum com os demais primatas, e foi muito importante para o desenvolvimento desses grupos de hominídeos. A maioria das pesquisas paleontológicas atuais afirmam que os primeiros hominídeos surgiram na África há mais de 2,5 milhões de anos, e que passaram pelo esse processo evolutivo e desenvolveram as primeiras características que os diferenciavam dos outros primatas. Segundo os estudos, isso estaria relacionado às dinâmicas climáticas do continente africano. Por causa do processo de desertificação que atingiu as florestas tropicais na África, os primatas bípedes, que andam sobre duas pernas, foram favorecidos pelo novo ambiente, vegetação, e transmitiram suas características aos seus descendentes. Vamos avançar? Charles Darwin e a seleção natural. As principais ideias da teoria da evolução foram desenvolvidas no século XIX pelo naturalista inglês Charles Darwin. Após um intenso trabalho de campo e muitas pesquisas científicas, Darwin observou que os seres vivos mais adaptados ao ambiente apresentavam facilidade de sobrevivência e de transmitir suas características aos descendentes, processo que ele chamou de seleção natural. Segundo a teoria de Charles Darwin, os seres vivos que sobreviveram, que se desenvolveram até hoje, até esse tempo, eles são seres vivos que desenvolveram características que possibilitaram eles sobreviver. Ou seja, eram seres vivos fortes que desenvolveram características que davam a ele a condição de passar as suas características, de transmitir as suas características aos seus descendentes. Para o pesquisador, a natureza seleciona os seres vivos que melhor se adaptarem ao local onde vivem, de maneira que os demais acabam sendo extintos ao longo dos anos por não terem as características eficazes para a sobrevivência. Então, só resiste, ou só sobrevive, só perpassa essas características aqueles que são os mais fortes. Vamos avançar? As descobertas de Alfred Wallace. Enquanto Darwin realizava as pesquisas que levaram ao desenvolvimento da teoria da evolução, outro pesquisador também trabalhava em investigações sobre o mesmo assunto. Vamos entender o que esse outro pesquisador dizia. Alfred Russel Wallace empreendeu expedições a ilhas do Pacífico e na Amazônia e chegou a conclusões parecidas com as de Darwin. Seu artigo, intitulado Sobre a tendência das variedades de se afastarem indefinitivamente do tipo original, foi enviado a Darwin em 1858. E suas contribuições foram muito importantes para o campo científico, tornando-o coautor da teoria da evolução. Ou seja, Wallace ele apoiava e ele desenvolveu um estudo que dava coesão ainda mais à teoria evolucionista desenvolvida por Charles Darwin. O processo de hominização. Como isso ocorreu? Como um primata que surge há mais de 70 milhões de anos, ele tem características diferentes de outros primatas e ele evolui para o ser humano que somos hoje. Nossos primeiros ancestrais passaram por um processo evolutivo ao longo de milhares de anos, desenvolvendo importantes características adaptativas.
Esse processo evolutivo ficou conhecido como hominização. Observe a seguir alguns de seus ancestrais e suas principais conquistas em relação ao processo de hominização. E olha só, Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus. No processo de hominização, nossos ancestrais desenvolveram características que os diferenciam de outros primatas, entre elas o cérebro maior e o modo ereto de andar sobre duas pernas, chamada de bipedalismo, ok? Vamos avançar. O que nos diferencia dos outros primatas? Características como o desenvolvimento de um cérebro maior, possibilitar o Homo sapiens sapiens, a elaboração de um raciocínio lógico mais complexo. Tal característica diferencia os seres humanos de outros primatas, como é o caso dos gorilas e dos chimpanzés. Então vamos lá, vamos avançar. E aqui nós temos uma atividade que será realizada segundo a proposta do nosso roteiro. Ok? Explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos. Nós saímos de um campo científico e agora nós vamos para um campo religioso. Quais são as explicações religiosas para o surgimento dos seres vivos? Além das teorias científicas, existem mitos antigos de diversas culturas e explicações religiosas sobre a origem dos seres humanos na Terra. Essas explicações existiram há milhares de anos e variam de acordo com o lugar e o povo e a época em que foram criadas. Entre elas, há muitas que relacionam o surgimento do universo e dos seres humanos a divindades ou a entidade de poderes sobrenaturais. Na antiga Grécia, por exemplo, a criação do mundo é atribuída a uma divindade feminina. E olha só, os gregos explicaram a origem do mundo com outro mito feminino, a da deusa Gaia. Doadora da sabedoria aos homens, ela limitou o caos, o espaço infinito, e criou um ser igual a ela própria, Urano, o céu estrelado. Então, essa é uma explicação para a origem dos seres humanos, uma explicação que surgiu lá na Grécia Antiga. Vamos avançar. Divindades masculinas consideradas criadoras do universo e da humanidade também existem em vários povos, culturas e tradições religiosas, como a hinduísta, Brahmani, a islâmica, Alá, a cristã, Deus, a tupi-guarani, Tupã e a oribá, Obalá. Na tradição iorubá, por exemplo, a criação dos seres humanos é atribuída a Orixá, que moldou com barro as figuras humanas e entregou a elas o chamado sopro de vida. Essas são explicações religiosas. Vamos avançar. E aí você, em casa, vai fazer a leitura desse texto e vai responder alguns questionamentos que tem ao final do texto. Tá certo? Mas enquanto isso, vamos avançar. A diversidade religiosa. E aí nós vamos ver um texto que também tem uma proposta de atividade que será respondida, onde você vai fazer uma leitura com muita atenção, com muito cuidado e sempre tendo, vamos dizer, o princípio de respeito às orientações religiosas de cada povo. Tá certo, meus amores? Temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro, que também será realizada, tá certo? O povoamento da América. Como foi? Nós vimos lá no início a teoria científica mais coesa, por assim dizer, que é a teoria evolucionista. Vimos como essa teoria foi desenvolvida, quem apoiou essa teoria. Vimos que há explicação para a origem da humanidade, também religiosa, de cunho religioso. Vimos que dentro dessas explicações é preciso que cada um de nós possamos respeitar as indicações religiosas de cada um, respeitar vamos dizer, essas teorias religiosas de cada povo, de cada cultura, ok? Então, como foi que a América foi povoada? Vamos entender? Como vimos, os primeiros seres humanos se desenvolveram na África ao longo de milhares de anos. A maior parte dos especialistas que estudavam como ocorreu o povoamento do nosso planeta afirma que a partir da África os seres humanos migraram para outras regiões do mundo. Primeiramente, deslocaram-se para a Europa, da Europa para a Ásia e Oceania. Depois passaram a habitar regiões da América. Porém, esses especialistas estão longe de chegar a um consenso sobre como e quando a América foi povoada por seres humanos.
Há muito tempo, diversas descobertas têm sido realizadas por pesquisadores, fornecendo subsídio para a elaboração de novas teorias. Há poucas décadas, a hipótese mais aceita considerava que os primeiros grupos humanos haviam chegado à América por volta de 11 mil anos atrás, por meio de um fluxo migratório passando da Ásia para a América do Norte ao atravessar o Estreito de Bering. Atualmente, novos vestígios encontrados comprovaram que a ocupação da América é mais antiga. A maior parte dos especialistas argumenta que ela ocorreu há, no mínimo, 15 mil anos atrás. Além disso, muitos pesquisadores afirmam que várias levas de migrações humanas teriam percorrido diferentes rotas até chegar à América. Esses estudiosos propõem ainda que elas seriam grupos humanos de origem distintas, diferente, e não apenas asiática, como afirmam as teorias anteriores. Ou seja, os cientistas, eles trabalham em cima da construção de várias hipóteses de como a América foi povoada, mas ainda não se tem a certeza nem de como nem de quando ela foi povoada. Teorias afirmam, uma das mais aceitas, que teriam saído da Ásia para a América, atravessando o Estreito de Bering. Mas essa teoria, ela é apenas uma teoria, ela não explica na sua totalidade o povoamento da América. Meus queridos, essa foi a nossa aula de história, espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês possam fazer uma segunda leitura, e aí que vocês fiquem com a dica da tia, possam fazer aos seus, vamos dizer assim, o seu estudo e aprimorar ainda mais a sua videoaula. Tá certo, meus queridos? Beijos e até a próxima!